Era só para me lembrar ou tu estava preocupado mesmo? Não, só para lembrar. Tá, valeu, eu estava esquecendo mesmo. Então a Oceania, ele é o menor continente do planeta e basicamente todo ele é a Austrália. Os outros países são apenas ilhas, a Austrália também é uma ilha, claro, mas são muito pequenos, tá? Então a Austrália corresponde a quase 90% do continente. Na verdade, até diz aqui, um pouco mais do que 90% de todo o continente. E o território, então, restante é distribuído em 14 micropaíses. Então já deu a ideia, né? São todos eles muito pequenos e 11 territórios. Até para ser justo, tá? Tem um outro país que ele até é grandinho em comparação aos outros ali da região, que é a Nova Zelândia. Agora, os outros todos são micro mesmo, os outros são minúsculos, os países são apenas umas ilhazinhas ali, são conjuntos de ilhas, tá? Como é o caso ali da nossa foto ali, tá? A Nova Zelândia, que também é uma ilha, mas ela é um pouco maior. Então, a população da Oceania é de 21 milhões de habitantes, e a Austrália tem 60% dessa população. Um outro país que tem uma população grande é Papua Nova Guiné e a Nova Zelândia, que eu tinha falado antes, tá? Que são outras nações também populosas da Oceania. Papua Nova Guiné, ela tem uma população até grandinha, mas ela é um monte de ilhas, tá? Não chega a formar uma ilha grande como a Austrália ou a Nova Zelândia. Os micropaíses, então, que compõem a Oceania, então, olha só, micropaíses são muito pequenos, né? Assim como a Austrália, são ilhas, então todos eles são ilhas, e se espalham pelo continente Pacífico. Elas são classificadas, então tem 3 tipos de ilhas ali, as chamadas Melanésia, a Micronésia e a Polinésia. O que seria a Melanésia? É um conjunto de ilhas, então, que tem mais ou menos 500 mil quilômetros quadrados, fica bem pertinho da Austrália, e como Fiji, Nova Guiné fica próximo da Austrália, Fiji, Nova Guiné e Lusíadas. E estima-se que sejam falados nessas ilhas em torno de 250 idiomas diferentes. Então, para ver se tem 250 idiomas, imagina a quantidade de ilhas que não são, né? São muito mais do que 250 ilhas que fazem parte da Melanésia. Uma curiosidade, tá? A palavra Melanésia aconteceu porque quando os ingleses chegaram lá, eles olharam para as pessoas que moravam naquela ilha, e como eles eram muito bronzeados, né, eles chamavam eles diziam que aquele povo era um povo, tem um nome agora, não é malhado, mas enfim, e aí eles chamavam-se tipo marrom, tá? Então era uma palavra que não é usada mais, eles falavam que é a mesma que vem a palavra melanina. Vocês já ouviram falar em melanina? Melanina é a pigmentação da pele da gente. Então era como dizer assim, essa daqui é a ilha dos bronzeados, né? Seria mais ou menos essa a tradução. Diziam assim, aqui só tem pessoal bronzeado, né? Que daí em inglês tem uma palavra lá que eu não lembro qual é, que é parecido com melanésia. E a Micronésia, que já está dizendo micro, né? É um pequeno estado independente do Pacífico, que fica próximo às Filipinas e Papua Nova Guiné, e só tem 702 quilômetros quadrados. Olha como é pequeno, é muito pequeno. Por isso que é micro, né? E são várias ilhas. E a Polinésia, que compreende, então, o conjunto de ilhas mais distantes da Austrália, e fazem parte Kiribati, Samoa, Tonga e Tuvalu. Uma curiosidade sobre Tuvalu, tá? Tuvalu é uma ilha bem pequena, e por causa do aquecimento global, e aí uma das consequências do aquecimento global é que os mares, eles subiram, né? Eles sobem ali poucos milímetros, né, por ano, mas Tuvalu é o país que mais sente isso, porque a ilha, ela já está com partes dela submersa, e se acredita que em 20, 30 anos, no máximo, Tuvalu não vai existir mais, porque ele vai ser todo coberto pelas águas. Tem uns documentários, se vocês colocarem o nome Tuvalu na internet, ali no YouTube, tem vídeos mostrando quando a maré sobe, né? Porque a maré ela sobe e desce, né? Como acontece nas nossas praias aqui no Brasil. Só que lá, quando a maré sobe, começa a brotar do chão a água brota assim no chão, começa a brotar assim, como se fosse uma nascente de água. Só que é a água do oceano que vai brotando por entre as rochas do solo de Tuvalu. Olha que louco, né? Depois tem o continente antártico, então essas são as características principais aqui sobre a Oceania, e aí sobre a Antártida, né? O continente gelado, como é chamado. A Antártida, ou Antártica,
que são as duas formas corretas de se referir a esse continente, é o mais recente a ser explorado, e pouco se conhece sobre suas principais características, sobre fauna e flora, por exemplo, né? Por quê? Porque não há habitação humana fixa lá, né? Os humanos que habitam na Antártida são basicamente exploradores e cientistas, porque lá existem bases, né? O Brasil tem uma base na Antártida, por exemplo, e essas bases elas mantêm lá cientistas que pesquisam, estudam a Antártida, mas não há pessoas que moram lá de forma fixa, né? Que estão lá para sempre, digamos assim. E o tamanho da Antártida é de 14 milhões de quilômetros quadrados. Então, por exemplo, é quase o dobro do tamanho da Oceania, tá? E atualmente existe no território 29 bases de pesquisas de diversos países. E a base brasileira chama-se Ferraz de Vasconcelos. E ela está lá na Antártida desde 1984. Então, repetindo, né? Não há países na Antártida e nem moradores fixos lá. O que existe, isso por causa do frio, claro, né? Do frio extremo que é esse continente. Então, o que há lá são bases de países que vão lá com cientistas, né? Geógrafos, geólogos, que vão lá para, na verdade, pesquisar o continente. E o Brasil é Professor, um dos países. Fala. tem pergunta. O senhor mandou ali a pergunta para Isso. falar as principais características da Antártida. Só que o Eu senhor já falou vou só chegar duas lá, calma aí. características. Não, calma aí, eu já vou chegar lá, eu já vou chegar nas questões. Tá Por bom. outro lado, daí tem uma convenção internacional que diz o seguinte, ó, a Antártida é um território que não pertence a nenhum país e nem pode pertencer. Olha que interessante. Nenhum país pode chegar lá e dizer a Antártida é minha, ou ir lá e expulsar os outros e ocupar a Antártida. Isso é considerado um crime, né, por uma convenção internacional, e aí esse país, claro, ele iria sofrer as consequências, as punições, caso ele tente se apropriar da Antártida. E o tratado, que é conhecido como Tratado de Antártida, e ele existe desde 1959. E a Antártida é o mais frio e seco continente do mundo. Por isso que ele é neve, né? Ele é gelo, não é neve. Na verdade, o mais correto é dizer que ele é gelo, né? E as temperaturas podem alcançar 89 graus negativos, olha que loucura. E suas médias de precipitação, que é chuva, são extremamente baixas, então quase não chove lá, tá? Em torno de 30 e 70 milímetros ao ano. Desse modo, pode-se afirmar que o continente é um imenso deserto frio. Olha que interessante. E aqui uma fotinho, né, dos ilustres habitantes da Antártida, que eu falei, não existem habitantes humanos fixos lá, mas os pinguins são os principais habitantes lá do continente. E aí uma curiosidade, né, muitas pessoas pensam assim, onde é que os pinguins... Urso pardo também, né, No senhor? polo... Hã? Urso pardo Não, também. Não, pardo não, urso polar também, né? não, Polar. urso não. Lá não tem urso, aí é que tá. Às vezes a gente confunde, porque a gente confunde a Antártida com o Alasca e com o Polo Norte. O urso, por exemplo, vai ser encontrado principalmente na região do Alasca, mas pinguim, por exemplo, só tem na Antártida. O que se encontra lá são Sim. leões marinhos, né? Focas, leões marinhos, isso sim. E as baleias, né? Porque é um território, a baleia, ela gosta dessas regiões mais frias, de água mais gelada, né? E a Antártida é um local onde as baleias, se vê muita baleia lá, principalmente orcas, né? Elas habitam essas áreas mais geladas, de água mais gelada, e a Antártida é uma das preferidas delas. Mas, por exemplo, não tem urso lá, né? O que tu vai encontrar são daí os leões marinhos, isso sim. Tá? Então, essas são características da Oceania e da Antártida, só para deixar bem claro, a Oceania ela é basicamente formada por ilhas, é a principal característica, e a Antártida não, ela é um continente praticamente inóspito ao ser humano. Né? O que eu quero dizer com inóspito é que ele não é habitável, né, de forma fixa. Ou seja, o ser humano não vai se mudar para lá e morar na Antártida, né? O que acontece só é que existem essas bases de pesquisa. Agora sim, daí eu vou ler aqui as perguntas, daí, Luiz, tu pode perguntar depois qual foi a dúvida. Mas aqui diz, ó, por que a Antártida é considerada um país continental? Tá? Então, olha só, olha a Barbada. Austrália, professor. Eu não disse É Austrália? Austrália. Eu disse Antártida? Sim, é Austrália. Eu pensei, eu falei errado, desculpa. Não, a Austrália, eu pensei Austrália e falei Antártida. Então, olha só, Barbada, né? Se vocês lerem aqui o inicinho, vocês vão perceber que a Austrália é basicamente todo o território da Oceania, né? Ele constitui 90% do território do continente. Então, muitas vezes é confundido
a Oceania com a Antártida, ou de novo a Antártida, né? A Oceania com a Austrália. Muitas pessoas, né, falam, existem lá, quais são os continentes? Aí fala lá, Europa, América, Austrália. Nem pensa em Oceania, pensa em Austrália. Por isso, porque ela é quase todo o território. Então, barbado, né? Essa daí é bem tranquilo. E a outra é para apontar 3 características, mas daí do continente Antártico. E aí, claro, eu não vou dar essa resposta, eu acabei de falar a resposta da primeira questão, a segunda eu não vou dar. Mas se vocês observarem Eu esses tenho uma 4 dúvida. pequenos... Fala. O Porque senhor, tu já tinha... nessa questão, o senhor falou para botar 3 características, mas ali no texto só falam Isso. 2 características. Não? Olha só. Então faz assim, me diz Lá quais foram fala as duas... 3, Juliane. Não, sim, mas ele está falando no texto, né? Mas então, ô Luiz, quais são as que tu colocou? Vamos ver. Fala as que tu Calma aí, colocou, e senhor, eu aí vou eu ali te mostro pegar o aqui que meu existem caderno, vou ali outras. pegar o meu caderno. Então até mais. Não vou conseguir fazer isso. Olha então. Mas se tu olhar aqui, tu vai encontrar várias outras, mas vamos ver o que tu colocou. Eu só Calma aí participei que eu vim aqui pegar meu para caderno, calma perguntar aí. essa pergunta aqui. Eu tinha Tá, colocado as outras 2, só que não entendi, eu não encontrei as outras. tá, mas lê então o que tu botou, vamos ver. Botei a fauna e flora, que é ali que ele fala. Tá, mas aí eu vou te dizer. Tá, mas o que tu botou de fauna e flora? Botou. Calma aí, Porque meu assim, sinal tá falhando. tá, sim, tá dando. Assim, ó. Daí na primeira resposta, né, eu botei assim, senhor, ó. Sua Fala. extensão territorial se confunde com o território da Austrália, Isso, que constitui mais de de 90% do 90% do continente. continente. Isso Daí aí. na outra lá que era para botar as 3 características. A primeira característica é território antártico não pertence a nenhum país. Daí Beleza, essa daí a tá segunda certo. é a Antártida é o mais frio e seco continente do mundo. Esse é Daí vai a outro. terceira. A Antártida ou Antártica é o maior recente a ser explorado É o mais depois. recente. É o mais recente explorado e pouco se conhece sobre fauna e flora. Ah, essa terceira aí podia ser melhor, mas tudo bem. Mas as duas primeiras, perfeito, tá? Essa terceira podia ser melhorada, mas aqui, ó, pode botar outras coisas ainda, tá? Por exemplo, aqui, ó. Agora né, vamos ler aqui os 2 últimos parágrafos, por exemplo. Ó. É bom, tu falou, né? O território antártico não pertence a nenhum país. Esse aí tu falou, né? A Sim. Antártida ou melhor, a Antártida é o mais frio e seco continente do mundo. Isso aí tu também colocou. Mas dá para colocar, por exemplo, aqui, ó, que a dimensão territorial estimada em 14 milhões de quilômetros quadrados pode ser uma das características, e sua população caracteriza-se basicamente por pesquisadores. Essa é outra característica. Outra característica que poderia ser colocado aqui é que o território basicamente é ocupado por bases científicas, né, que é o segundo parágrafo, ele está falando sobre isso. Dá para colocar como característica também que existe um tratado lá que proíbe que países se apropriem da Antártida. Hoje eu estou confundindo muito isso. E a temperatura também, que é muito fria, que pode chegar a 89 graus Celsius negativos. Isso é outra. A outra característica que pode colocar é que a média de chuva, né, que ali está com precipitação, mas é chuva, são extremamente baixas, né? Ou a última linha também dá para colocar como característica que o continente pode ser considerado um imenso deserto frio, né? Essa é outra característica. Deu para entender? Então, na verdade, tudo isso são características. Tem várias ali que tu pode colocar. As 2 primeiras, perfeitas, que tu colocou ali. Tu colocou até o que está bem destacado no texto. A primeira ali, tudo bem. Não está errado, mas não dá para dizer que é uma característica, assim, muito... Não dá para dizer que está muito correto. Mas, beleza, pode ser isso aí, Sim. tá? Alguma dúvida de alguém mais? Não, senhor. Juliane? Não, entendi. Não? Oi? Oi? Alô? Tem um barulho agora. Oi? Me ouviu? Tá tudo funcionando, Tá. senhor. Não, Tá tudo então, certo. o meu é que trancou aqui.
Então tá, se não há mais nenhuma dúvida, estão todos dispensados. Quem não fez a atividade, faz agora, né? E já me manda ali. Quem fez, Professor, você vai beleza. mandar essa aula agora? Fala. Que tá gravando? Vou colocar lá junto com a atividade, tá? Tá. Eu vou deixar colocado ali só assim, ó, demora uns 10 minutos, 5, 10, depende do dia, tá? Porque ele demora para salvar lá no próprio Drive. Mas assim que ele estiver disponível, eu já coloco no ar. Tá bom. Beleza? Tá bom, senhor. Então, Tá. Tchau, se senhor. alguém tem mais Obrigado. uma dúvida, manda, se não, todos dispensados. Tchau, senhor. Tchau, tchau, bom fim de semana. Tchau, senhor. Um bom final de semana pro Tchau. senhor. E fica bem aí. Tchau. Tu também, cara. Te cuida. Cauã. Beleza.